o crescimento que Deus Melquisedeque Lisbete dão. Amados pais Melquisedeque Lisbete, uma saudação cheia de amor e gratidão para vocês neste belo dia de sua eternidade. Exaltação e louvor aos reis de Salém por seu amor, paciência e sabedoria. Saúdo aos meus irmãos e estrangeiros, santos anjos, os quais tenho o grande privilégio de terem sido convidados para poderem compartilhar da mesa do Senhor e da Senhora Melquisedeque Lisbete, os reis de Salém. Amados pais, é com temor reverente que compartilho com vocês este escrito que vocês puseram em minha mente. E peço ao meu pai Melquisedeque, em teu santo nome, mãe Lisbete, que seja de seu agrado. Este escrito tem por título O crescimento que Deus Melquisedeque Lisbete dão. Comecemos vendo uma analogia entre o processo de crescimento de uma planta e o crescimento espiritual que Deus Melquisedeque Lisbete dão. Vejamos cada etapa do processo da semeadura. Primeiro, as condições do ambiente são analisadas antes de semear. Se decide onde e quando é o tempo correto para semear. Deus Pai Melquisedeque escolheu esta época, esta era, para que seu Cristo, sua amada esposa, Deus Mãe Lisbete, se manifestasse novamente. Este é o tempo em que Deus se dão a conhecer. Deus nos ensina o seu nome, Melquisedeque Lisbete, e que são Deus Pai e Deus Mãe, dois em um, os únicos Deus vivos e verdadeiros, e que estão aqui para salvar-nos de nós mesmos, para que já não sejamos simples mortais. Segundo, é escolhido o tipo certo de terra para poder semear cada semente. Melquisedeque Lisbete limpam as mentes com a sua palavra para tornar sua terra fértil, para que eles possam lavrar e fazer ali sua morada. Eles fazem morada em cada mente que recebe o amor de sua santa palavra, que é seu evangelho eterno. Por isso Cristo Lisbete diz, em João 14:2, na casa de meu esposo, Deus Pai Melquisedeque, há muitas moradas. Sabemos que as muitas moradas se referem às nossas mentes. Eles, Deus, tem muitos filhos espirituais, e todos nós nos desenvolvemos no crescimento espiritual que Melquisedeque Lisbete nos dão, e eles nos formam de acordo com seu propósito e vontade. Deus são onipresentes e vivem na mente de cada um dos seus filhos. Terceiro, o agricultor semeia a semente e cuida dela constantemente ao dar-lhe água, sol e os nutrientes para que cresça até que dê o fruto desejado. Uma vez que permitimos que Melquisedeque Lisbete se estabeleçam em nossa mente, eles começam a alimentar-nos com sua palavra de vida eterna, nos dão suas armas e nos ensinam a como usá-las. Deus Melquisedeque Lisbete compartilham conosco todos os seus lindos mistérios, para que sejamos mais do que vencedores em Cristo Lisbete, pelejando a boa batalha de sua fé. Por isso diz em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquela que nos amou. Quarto, as raízes começam a crescer e a se espalhar. A planta não cresce totalmente em um dia nem em 3. Leva tempo. Algumas levam meses e outras anos. A semente que nossos pais espirituais semearam em nós é perfeita para produzir seu bom fruto. Tudo depende de quão dóceis e obedientes sejamos para deixar-nos limpar por nossos pais e Deus Melquisedeque Lisbete. Eles têm um belo propósito em cada um de seus filhos, no qual devemos exercitar a paciência dos santos Deus. É importante que a raiz esteja bem firme, fundamentada sobre a rocha Cristo Lisbete, para que quando venham os ventos fortes, não a arranquem, não a sequem, não a matem, para que possa crescer até dar seu bom fruto. Quinto, a planta cresce e dá seu fruto. Isto acontece no tempo perfeito de nossos pais espirituais, à medida que nós colocamos em prática sua palavra,
vestindo-nos de sua santidade, e Melquisedeque e Lisbete nos levam para chegarmos à sua estatura do varão perfeito. Eles, Deus, semeiam sua boa semente em nós, e esse crescimento espiritual é individual. Diz em Marcos 4, de 3 ao 8 e 14 ao 20: Ouvi, eis que o semeador saiu para semear, e ao semear aconteceu que uma parte caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não tinha muita terra, e brotou logo, porque não tinha profundidade de terra. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a afogaram, e não deu fruto. Mas outra parte caiu em boa terra, e deu fruto, pois brotou e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. O semeador é o que semeia a palavra, e estes são os de junto ao caminho, aqueles em quem se semeia a palavra, mas depois que a ouvem, em seguida vem Satanás e tira a palavra que é semeada em seus corações. Da mesma maneira, estes que foram semeados em pedregais são os que, quando ouviram a palavra, no momento a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, mas que são de curta duração, porque quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Estes são os que foram semeados entre espinhos, os que ouvem a palavra. Mas os afãs deste século e o engano das riquezas da mente terrena entram e afogam a semente, e não dá fruto. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Amados irmãos, o crescimento que Deus, Melquisedeque e Lisbete dão leva tempo. Por que acham que eles constantemente nos lembram que em sua paciência acontecem maravilhas? Como uma planta, primeiro devemos nos certificar de que a nossa raiz esteja bem, mas bem firme, que a nossa mente esteja bem limpa, porque a tarefa para a qual fomos escolhidos não é algo que devemos tomar levianamente. É muito séria e de muita responsabilidade. Imaginem, estamos representando aos Deus vivos e todo-poderosos, Melquisedeque e Lisbete, diante do mundo. É imperativo que estejamos limpos, como branca lã, sem mancha e sem ruga, perfeitos da mesma maneira como é Cristo Lisbete. Não esqueçamos de que nossa amada mãe, nossa ajuda idônea, já passou por este processo primeiro. Sua fé, fortaleza, sabedoria, amor, paciência, sua submissão a Deus Pai Melquisedeque, obediência, humildade, mansidão, valentia, domínio próprio e bom proceder, é o nosso único exemplo a seguir para chegarmos a herdar sua vida eterna. Nossos pais continuam limpando-nos todo dia. Portanto, não desanimemos nem desmaiemos. Muito pelo contrário. Esse é um bom sinal de que seu bom propósito de nos tornar perfeitos em tudo e em todo momento está se cumprindo completamente em nós, porque Deus, Melquisedeque e Lisbete são perfeitos. Nossos pais continuam trabalhando em nós para completarem sua grande obra agradável que é perfeita. Falta-nos ver mais um aspecto na analogia do crescimento das plantas e o crescimento espiritual nos quais Deus, Melquisedeque e Lisbete fez sua morada. Seus filhos são como as árvores que estão bem enraizadas e crescem robustas, onde todos veem o crescimento que dá o Espírito Santo, Cristo Lisbete, em nós, ao dar-nos seu bom fruto. O importante é que prestemos muita atenção aos detalhes das sábias palavras com as quais nossa mãe Cristo Lisbete nos alimenta todos os dias e as tenhamos presentes a todo momento, sem soltarmos as armas espirituais que nossos pais, Melquisedeque e Lisbete, nos deram e utilizá-las diligentemente, assim como nos ensinaram, chegando à plenitude de seu crescimento, e assim como uma boa árvore, seu belo fruto será visto em nós. Quando Cristo Lisbete é o firme fundamento em nós, isto é, nossa raiz,
então nossa planta pode crescer forte e firme. Para Deus Melquisedeque Lisbete, é muito importante que sejamos dóceis e que nos deixemos limpar para levar-nos à estatura da plenitude de Cristo Lisbete, o varão perfeito. Todos somos igualmente importantes para Deus Melquisedeque Lisbete, e eles têm um propósito específico para a nossa vida. Por esta razão, nossos sábios pais nos falam tanto sobre a importância de amarmos uns aos outros na mente e de sermos pacientes como eles, para podermos ser agradáveis a Deus. Eles nos levam a um crescimento firme e constante no que eles ensinam, e nos aperfeiçoam sem falhar, porque Deus, Melquisedeque Lisbete, nos exige a santidade e que caminhemos em perfeição. Ao amarmos na mente uns aos outros, assim como Cristo Lisbete nos amou, ao ajudar-nos a como vencer a morte, lembrando-nos suas palavras inefáveis, Cristo Lisbete faz com que a nossa vida de santidade seja de esperança para outros. Assim, amamos com o mesmo amor eterno com o qual fomos amados, e podemos mostrar as obras justas de Cristo Lisbete com orgulho e gozo. Lembremos-nos de que Deus Melquisedeque Lisbete fazem tudo com sua paciência, de uma maneira lenta, mas segura, com detalhes. O homem interior que Cristo Lisbete forma em nós cresce a cada dia com sua sabedoria, e ela vai nos fortalecendo para adquirirmos sua vida eterna. Nossos pais cumprirão tudo em nós, e tudo tem seu devido tempo. Como diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem seu tempo e sua hora debaixo do céu. Que grande privilégio nós temos de podermos ser guiados e ensinados por Deus mesmo, Melquisedeque Lisbete, e de sermos convidados a sentar-nos à sua mesa para sermos alimentados com o pão de vida que nos nutre e nos fortalece para podermos dar seu fruto de vida eterna. Damos honra a quem tem honra, a você, amada Mãe Cristo Lisbete. Você merece toda a honra, a glória, o louvor, a exaltação e a gratidão eterna de todos nós, teus filhos, por tão imensurável amor. Amém, aleluia. Hoje dou meu canto de gratidão e de sua vitória, por Melquisedeque Lisbete, por Melquisedeque Cristo Lisbete, por meu pai e por minha mãe, tua filha agradecida, Cátia de Melquisedeque Lisbete de Salém.